Melhores carros automáticos até 40 mil reais. Não tá querendo trocar de marcha, quer um veículo que te dê um pouco mais de conforto, praticidade para o dia a dia, até mesmo para viagens. Venho aqui então listar várias sugestões de compras interessantes nessa faixa de preço. Lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2024. Começando com o primeiro da lista, para você que quer um bom nível de tecnologia embarcada, com um câmbio automático confiável, olha só, Ford Focus Titanium 2.0 16 válvulas Flex 2012, um dos últimos aí dessa segunda geração do Focus que tivemos. Tabela FIP R$ 39.983. Lembrando que, é claro, dependendo do estado de conservação, da quilometragem, da urgência do vendedor, pode ser que você encontre um veículo desse um pouco acima ou um pouco abaixo do valor de tabela FIP. Mas aqui ele vem equipado com o motor Duratec 2.0, um dos mais confiáveis da linha Ford. É um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente, então um motor que dispensa já aquela troca preventiva de correia dentada, o que já é um bom ponto positivo. Além disso, ele vem com um coletor de admissão de geometria variável, então um motor que tem um bom rendimento tanto em baixas quanto em altas rotações. Em números, ele entrega 143 cavalos de potência na gasolina, 148 no etanol, e um torque de 18,8 kgfm na gasolina, 19,5 no etanol. Para um hatch de porte médio de 1.366 kg, a relação de peso-potência fica ainda em bons 9,2 kg por cavalo. É um carro de resposta até bem ágil, principalmente se você já tiver com o motor cheio, só que o câmbio automático aqui, ele acaba atrasando um pouco o desempenho em alguns momentos, principalmente dentro de cidade. É um câmbio só com 4 marchas, então ele acaba voltando muito ali para uma segunda, até para uma primeira marcha, quando você passa numa lombada, num quebra-mola, incomoda. Você tem que ir acostumando com a estratégia de funcionamento dessa transmissão, que é uma 4F27E, bem confiável, robusta aí da linha Ford, acoplado ao motor conversor de torque, então um câmbio que também vai priorizar a suavidade nas trocas de marchas, um câmbio bem confortável de se utilizar no dia a dia. Claro que se tiver sido bem cuidado, se tiver passado pelas manutenções, pelas trocas de óleo periódicas preventivas, como manda o manual do proprietário. Qualquer carro com câmbio automático que eu falar aqui exige troca desse fluido de transmissão. Então já vai a primeira dica muito importante para você quando for olhar um carro desse para comprar. Verificar como é que está o histórico de manutenção, pedir para o dono as notas de revisão para saber quantas vezes aquele óleo do câmbio já foi trocado, dependendo da quilometragem que esse carro já rodou, para que você tenha certeza que o óleo que está circulando ali ainda vai durar um tempo razoável para você rodar e depois futuramente continuar fazendo essa manutenção. E é claro, vai olhar um carro usado para comprar, também tem que verificar toda a documentação para ter certeza que esse carro não vai te dar dor de cabeça, não vai ter nenhum impedimento quando você for transferi-lo para o seu nome. Verificar também a parte estrutural para se certificar que esse veículo não passou por nenhuma colisão séria que possa inclusive comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist, para que você faça uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva e aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Ainda falando sobre o Focus, em porta-malas, ele tem apenas 328 litros de capacidade. Eu diria pouco para um hatch de porte médio, mas vem com banco traseiro rebatível bipartido de série. Pneus 205, 5.5/16, medidas bem convencionais e preciário, e o consumo acaba sendo um pouco elevado. 5,7 km por litro com etanol, 8,6 com gasolina dentro de cidade. Já na estrada, 7,8 no etanol e 11,3 na gasolina, aqui conforme dados oficiais obtidos na época desse carro 0 km. Claro que dependendo da sua forma de guiado, trajeto do trânsito que você pegar, dá para conseguir números um pouco melhores, principalmente na estrada. Mas a vantagem principal de você pegar um Focus desse é a sua lista de equipamentos. De série, nessa versão Titânio top de linha, ele já vem com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade e ajuste da assistência da direção. Dá para você selecionar entre 3 níveis diferentes da assistência, que vai de uma mais leve a uma mais pesadinha, ao seu gosto. Além de vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com aquecimento para os espelhos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas, computador de bordo, bancos em couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos e ainda vem com ajuste para lombar, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, chave presencial, duplo airbag frontal, freios ABS,
cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, sensor de estacionamento traseiro e faróis que já vêm com projetor, os faróis principais ali, dando uma iluminação bem mais eficiente. E o sistema de som de série vem com leitor de CD USB, Bluetooth, volante multifuncional e comandos por voz. Então aqui um sistema até bem completinho se tratando de um 2012, que tem também como principais pontos positivos a sua robustez, confiabilidade mecânica. O câmbio desse carro, como eu disse, se for bem cuidado, não tem maiores relatos de problemas crônicos. Bom desempenho, carro com uma boa lista de equipamentos, como eu disse, um dos seus principais pontos positivos. Espaço interno para quem vai no banco traseiro também razoável, se tratando de um veículo de porte médio. Ótima estabilidade, mérito de uma suspensão independente nas 4 rodas, McPherson na dianteira, Multilink na traseira, passa estabilidade, passa segurança em curvas de alta velocidade, ao mesmo tempo também passa conforto ao rodar. Mas é claro que é uma suspensão que também cobra seu preço na hora da manutenção. Exige alinhamento periódico preventivo e também as buchas de controle ali, as buchas de absorção de impacto, quando precisar trocar, são em maior quantidade, são hidráulicas, naturalmente mais caras. É um carro que passa um bom nível de prazer ao guiar, você se senta ali com braços e pernas mais esticados, o que é bem legal para quem curte essa pegada de uma posição mais esportiva. Foi bem avaliado pelo Latin Cap de sua época, sendo um veículo aí considerado seguro em caso de colisão para os padrões de um veículo 2012. E claro que vai ser uma boa relação custo-benefício, um veículo de porte médio de 2012 automático na casa dos 40 mil reais. Mas é claro que você tem que relevar alguns pontos. Primeiro que as peças desse carro são um pouco mais caras, principalmente peças de acabamento, estéticas, para-choque, farol, lanternas, tudo um pouco mais caro, consequentemente o seguro acaba ficando mais elevado. Existem alguns relatos de vazamento de combustível também desse veículo, o que aconteceu em algumas unidades, então algo para você avaliar com um certo critério também antes de fechar negócio na compra. Acabamento, ele é até bom em algumas partes, né? Por exemplo, o painel ali, material mais macio ao toque, bancos até bem confortáveis, mas nos forros de porta ali fica um pouco abaixo do padrão de um veículo de porte médio, infelizmente. Porta-malas também é bem pequeno, é um veículo um pouco baixo em relação ao solo, raspa com facilidade, principalmente a dianteira ali, né, o para-choque, aquela parte inferior, tem um defletor plástico que raspa numa lombada mais alta, numa entrada e saída de rampa de garagem, o que é algo para você também ficar ligado. Mas passando para o segundo da lista aqui, para você que quer uma maior facilidade de revenda, dá para pensar, olha só, um Toyota Corolla SEG 1.8 16 válvulas gasolina automático 2006, tabela R$ 36.342, olha só. Aqui em torno de R$ 3.000 mais barato que um Focus, é verdade? Só que aqui 6 anos mais antigo. Então para você pegar um carro melhor de mercado, infelizmente vai ter que ou pagar mais caro ou pegar um veículo mais rodado, mais usado provavelmente, né? Aqui ele vem com o motor dos mais confiáveis também, é o 1ZZ FE, que é o VVTi da Toyota, né? Duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão, daí o nome VVTi. Potência de 136 cavalos com 17,5 kgfm de torque, né? Um ponto negativo que esses primeiros 2006 ainda eram apenas monocombustível. Mas é um carro relativamente leve, sedã médio de 1.170 kg, bem mais leve que o Focus, inclusive. Então a relação de peso-potência fica em excelentes 8,6 kg por cavalo. É um carro de respostas bem mais ágeis aqui. E com um câmbio automático de 4 marchas que em comportamento, ele é bem diferente do Focus. Inclusive, já testei tanto um Focus desse que eu acabei de falar, hatch, câmbio automático, quanto também um Corolla dessa geração 1.8 com câmbio automático. E ambos os vídeos você pode conferir o link na descrição lá para você ver minhas impressões ao volante. Mas aqui, resumindo para você, esse câmbio do Corolla, ele tem todo um comportamento mais otimizado. É um câmbio que em determinadas situações parece que ele tem até mais do que 4 marchas. Ele ajusta muito bem o giro do motor com a velocidade ali no momento, com o que você está exigindo ali no pedal do acelerador. É um câmbio bem inteligente que também ao mesmo tempo passa bastante conforto e suavidade nas trocas de marcha, como todo bom câmbio convencional acoplado ao motor por conversor de torque. Aqui é o A245E, bem utilizado pela Toyota, que também é bem confiável, bem resistente. O porta-malas aqui tem 437 litros, para um sedã de época estava ok. E ainda vem com banco traseiro rebatível e bipartido de série. Pneus 95/60, 15 medidas também bem convencionais, fáceis de encontrar, perfil até um pouco mais alto, favorecendo o conforto a rodar. E o consumo na cidade é de bons 8,5 km por litro, chegando a fazer 13 km por litro na estrada. Também mérito desse motor 1.8 mais eficiente, que perde menos energia consigo mesmo.
A consequência é um consumo melhor de combustível. E nessa versão top de linha, a SEG vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos em couro, limpador de para-brisa com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, dupla airbag frontal, freios ABS com EBD, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som também vem de série com leitor de CD, disqueteira para até 6 CDs e comandos no volante. Para um sedã 2006, tá muito completinho na minha opinião. E também entrega ótima robustez, confiabilidade mecânica, boa oferta de peças, principalmente peças mecânicas, ainda acha com facilidade para esse carro. Bom desempenho, bom consumo de combustíveis, tratando de um veículo de porte médio. Boa lista de equipamentos, como já citamos. Acabamento também espetacular desse carro. Painel em material macio ao toque, assim como a parte superior ali dos forros de porta. Bancos em couro de excelente qualidade. Carro muito bom com relação a materiais, a textura dos materiais utilizados em todo o revestimento interno. Bom espaço interno também para quem vai no banco traseiro, porta-malas de boa capacidade. É um veículo até de boa altura do solo, não vai raspar com facilidade numa lombada mais alta, numa entrada e saída de rampa de garagem. Confortável rodar, eu diria um dos mais confortáveis da categoria. Por essas outras razões, carro bem valorizado, não cai de preço e você revende com muita facilidade, ainda mais nessa versão com câmbio automático. Mas, claro que não existe carro perfeito. O Corolla também você tem que ter atenção com alguns pontos. Primeiro que esse motor ele exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo, uma manutenção que você tem que fazer ali a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos para que ele continue funcionando ali no melhor rendimento possível. Se você deixar passar muito desse prazo, esse motor pode começar a perder potência e gastar mais combustível, que não é legal. Também, por ele ter uma suspensão mais voltada para entregar conforto, não vai ter das melhores estabilidades, né? A suspensão traseira aqui já é eixo de torção, a suspensão mais simples mecanicamente falando. Claro que não vai ser aquele carro tão bobo assim, curvas de alta velocidade, mas comparado com o Focus, nem adianta. O Focus curva muito mais, com muito mais segurança, sem perder em conforto. O Corolla você já não vai poder abusar tanto, né? E claro que é um veículo considerado caro pelo que ele entrega, pelo que tinha de concorrentes aí no mesmo ano modelo, mas aqui você paga mais caro para no futuro ter uma melhor facilidade de revenda e perder menos grana também com a desvalorização. Passando aqui para o terceiro da lista, para você que gostou da pegada do Focus, mas que é uma segunda opção na mesma categoria, Hyundai i30 GLS 2.0 16 válvulas gasolina automático 2010. R$ 41.117 é o valor de tabela FIPE. Aqui eu extrapolei um pouco a nossa linha de corte, mas eu digo que vale muito a pena. Junta um pouco mais de grana, ali uns 2 mil a mais, pega um carro desse aí que também pode ser uma ótima opção. Já vem com motor Beta 2.0, mesmo usado lá na Tucson. Duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por correia dentada. Então aqui já vai um ponto de atenção, que é com relação à troca preventiva dessa correia dentada. Você tem que fazer aqui nesse motor. E vem com variador de fase para as válvulas de admissão. Mas aqui no i30, esse motor ele foi recalibrado eletronicamente. Então ele entrega números ligeiramente diferentes do SUV. 145 cavalos de potência com 19 kgfm de torque. Para um hatch médio de 1.327 kg, pesadinho também. Relação de peso-potência 9,2 kg por cavalo, empate técnico aqui com o Ford Focus. E adivinha só, também já fiz um vídeo de avaliação completo, já testei esse carro na prática, passei também minhas impressões ao volante e eu digo que esse câmbio automático aqui do i30, ele também trabalha melhor com esse motor 2.0, ele tem uma calibragem eletrônica muito boa aqui também, ele é um câmbio mais esperto, eu diria, do que o do Focus, não tanto quanto o Corolla, mas é um câmbio que não amarra tanto o desempenho aqui, no caso do Hyundai. É o modelo A4CF1, confiável, resistente, acoplado ao motor por conversor de torque. Claro que o consumo desse carro também não vai ser dos melhores, né? Vai gastar um pouco mais de combustível nessa versão com câmbio automático, mas aqui você abre mão disso para ter conforto também no dia a dia. Porta-malas 340 litros de capacidade, pouca coisa maior que o do Focus, mas também vem com banco traseiro rebatível bipartido. Pneus 225 45 17, aqui você prepara o bolso, porque são pneus mais largos, perfil baixo, aro grande, naturalmente vão ser pneus mais caros. E o consumo na cidade é de 8,9 km por litro, na estrada 10,1. Esse consumo dentro de cidade eu diria que ele está bem otimista. Esse carro aí, se você pegar um pouco de trânsito com ele, câmbio automático, ele vai fazer seus 6, 7 km por litro aí na real. Mas
A vantagem também é a sua lista de equipamentos de série. Já vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, além de computador de bordo, controlador de velocidade, banco do motorista com ajuste para lombar, faróis limpadores de acionamento automático, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todo mundo e faróis dianteiros de neblina. Só que o interessante é você pegar esse 30 com os equipamentos opcionais que tinha disponível para ele, que são vários, olha só. Ar-condicionado digital, bancos em couro, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, airbags laterais e airbags de cortina, controles de tração e estabilidade, assistente de partida e rampa e sensor de estacionamento traseiro. E detalhe, não vai mudar o valor de tabela desse carro se você pegar com mais ou menos equipamentos. Então faz muito mais sentido procurar o mais bem equipado possível. E o sistema de som vinha de série, com leitor de CD USB e volante multifuncional. Outro aqui de conjunto mecânico confiável, resistente, motor, câmbio, suspensão, freios. Aqui a configuração de suspensão é a mesma do Focus, McPherson na dianteira e Multilink na traseira. Então, mesmos cuidados que você tem que ter lá no Ford, aqui no Hyundai também será dessa forma. Mas é outro que passa excelente estabilidade em curvas de alta velocidade. Só que por ter esses pneus de perfil mais baixo, já não vai passar aquele conforto ao rodar do Ford. Aqui já vai ser um carro de batida um pouco mais seca, não vai absorver tantos impactos ali de uma rua, de uma estrada não tão bem pavimentada. Mas não é culpa da suspensão, e sim dos pneus de perfil mais baixo. Além disso, acabamento interno muito bom, bons revestimentos de painel, forros de porta, bancos, boa lista de equipamentos, como eu disse, desde que você pegue com a maioria daqueles opcionais disponíveis. Carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro e outro também de posição mais esportiva de guiar para você que gostou do Ford Focus, mas que é um carro talvez até um pouco menos desvalorizado no mercado. Olha só, no preço de um Focus 2012 dá para pegar só 1.30 2010. Talvez, no máximo, 2009, os primeiros 2009 que vieram na mesma faixa de preço. Então, o Hyundai envelheceu melhor aqui, na minha opinião. Mas com a contrapartida de você ter um consumo de combustível mais elevado também, é outro baixo em relação ao solo, raspa o fundo com facilidade. Step de uso temporário, para quem não gosta dessa solução também vale ser mencionado aqui. Outro de peças de acabamento externas mais caras, inclusive era um carro mais visado para roubo na época, que era 0 km, que era seminovo, então naturalmente o seguro aqui vai ser mais caro. Também por ser um carro com mais de 10 anos de uso, pode ser mais difícil você conseguir fazer um seguro numa modalidade convencional, que é algo também para ficar ligado. Computador de bordo, eu disse que ele tem, né, mas ele marca naquela unidade de litros por 100 km. Não é o que a gente costuma usar aqui no Brasil, né? A gente usa mais o quilômetros por litro, né? Então você tem que ficar fazendo uma continha ali a todo momento para saber como é que está o consumo desse carro no momento. E, como eu disse, pneus de perfil baixo jogam contra no conforto ao rodar e naturalmente vão ser mais caros quando precisar ser substituídos. Mas para você que gostou da ideia do Corolla, mas que é um carro com um pouco mais de espaço para bagagens, que é um veículo um pouco mais versátil, por que não pensar então na sua versão Perua Station Wagon? Toyota Fielder 1.8 16 válvulas gasolina automático 2006, tabela R$ 36.271. Aqui, mesmo ano, mesmo preço lá do sedã praticamente. E também com o mesmo conjunto mecânico, números de potência e torque, como você pode conferir aí na tela. Só que naturalmente a perua vai ser um pouco mais pesada, 1.250 kg, então a relação de peso-potência fica em 9.2 kg por cavalo. Ainda assim vai ter uma resposta muito boa. O câmbio automático de 4 marchas também é o mesmo utilizado lá no Corolla, então aqui os mesmos pontos positivos de ser um câmbio bem calibrado para trabalhar com esse motor e com o peso de carroceria. E ele vem com um botão ali na alavanca, né, na lateral, que é o botão de overdrive, né? Se você precisar de um pouco mais de desempenho, não quiser que ele fique jogando a 4ª marcha a todo momento, principalmente na estrada, você aperta aquele botão, vai acender uma luzinha amarela no painel, indicando que a marcha overdrive está desativada, né? Ou seja, a 4ª marcha não vai mais ser engatada, então ele vai ficar ali mais de terceira para você que quer andar de forma um pouco mais esportiva, quer fazer uma ultrapassagem mais rápida, já quer deixar o motor mais cheio para assim que liberar você já acelerar, então esse sistema vem para isso. Só que curiosamente o porta-malas aqui aferido da Fielder é um pouco menor do que o do Corolla, 411 litros de capacidade. Só que aqui não se trata só de números, se trata de como você vai alocar as bagagens dentro desse porta-malas, porque ele também vem com banco traseiro rebatível e bipartido. E se você tirar aquela cobertura, né, que separa o porta-malas do ambiente interno do veículo, dá para você carregar
muita coisa dentro desse carro, é um carro bem versátil e vem com rack de teto. Mesmo que você lote aquela parte traseira, ainda dá para levar mais coisa no rack de teto, então por isso que eu disse que ele é um veículo mais versátil. Medidas de pneus as mesmas lá do Corolla também, como você pode observar, e o consumo não é muito diferente. 8,6 km por litro na cidade e 12,9 na estrada. Só que como a Fielder aqui nesse ano modelo era um veículo baseado na versão intermediária do Corolla, né, que era a XEI, não vai vir com a mesma lista de equipamentos lá da versão SEG do sedã. Então aqui de série vai contar com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado analógico, dupla airbag frontal e freios ABS e é só. O único opcional disponível aqui eram os bancos de couro. Apesar que o CD Player também vinha de série, só que aqui o CD Player ele era mais simples, não tinha disqueteira e muito menos os comandos no volante. Mas entrega um conjunto mecânico tão confiável quanto o do sedã. Motor, câmbio, suspensão, freios, tudo feito realmente para durar, com o mesmo conforto de suspensão, conforto ao rodar que o sedã também entrega. Porta-malas de boa capacidade, como já falei, design de perua, para quem gosta, né, desse tipo de carroceria que está cada vez mais extinta no nosso mercado. Quem lembra dos anos 90, dos anos 2000, esses carros eram febre, não é verdade? Dava para utilizar de diversas maneiras. Comente aqui abaixo se você já teve uma perua, teve vontade de ter. Eu, particularmente, curto muito esse tipo de veículo. E claro que a Toyota Fielder vai ter uma revenda muito fácil aí também. Lógico que não tanto quanto o Corolla, mas na categoria das peruas e até comparado com alguns hatches de porte médio, a Fielder se encaixa muito bem na proposta. É um carro que entrega muita versatilidade, por isso ela tem até uma alta procura. Mas tem também os mesmos pontos de atenção lá do sedã. Motor exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo. Tem recall em aberto para esse carro com relação ao airbag do passageiro. Inclusive, se você vai comprar um carro, está olhando um carro para comprar qualquer carro, verifique se não tem nenhum recall em aberto. É muito fácil, só entrar lá no site da montadora com o documento em mãos, vai pedir lá a numeração de chassi e lá tem uma parte destinada, todo site de toda a montadora tem uma aba, né, uma seção exclusiva para recall, para você verificar se não tem nenhum recall pendente, porque se tiver, hoje você não consegue nem transferir um carro para o seu nome mais, se ele estiver devendo algum chamado. Então, fique ligado, pegou a dica, gostou da dica? Fez sentido para você? Vai te salvar uma hora? Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, para também me incentivar a estar sempre trazendo mais dicas assim para você. Além disso, a Toyota Fielder também passa por escassez de algumas peças de acabamento, né? Principalmente aquelas peças que eram exclusivas da perua. Uma tampa de porta-malas, uma lanterna traseira, para-choque traseiro, um vidro traseiro ali, a vigia traseira. Hoje em dia, essas são algumas peças mais difíceis de encontrar e quando você encontra também vai ter um preço mais elevado, infelizmente. Passando para o quinto da lista, para você que quer um carro um pouco mais novo, chega de falar de 2006, na verdade, vamos pegar um veículo um pouco mais moderno, sedã de porte médio. Olha só o que dá para pegar automático abaixo dos 40 mil. Renault Fluence Privilege 2.0 16 válvulas flex automático 2012. Tabela R$ 38.486. No preço de um Corolla 2006, você pega um Fluence 2012. Qual você compraria? Pegaria um veículo Toyota, né, mais fácil revenda, excelente confiabilidade mecânica, ou pegaria uma melhor relação custo-benefício, um carro que entrega muito mais pelo valor que ele cobra? Comente aqui abaixo o que você faria. Aqui o Renault ele vem com o motor 2.0, que é o M4R, mesma família lá dos MR20DE do Sentra. Inclusive acabei de lançar um vídeo completo falando sobre o projeto desse motor. Todos os detalhes técnicos, padrões construtivos, pontos de atenção para ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor. Falei lá também dos códigos de peças, o que é compartilhável, né, entre o Renault e o Nissan. Tudo você confere no link na descrição. Resumindo aqui para o Renault, é um duplo comando de válvulas do cabeçote sincronizado por corrente e variador de fase para admissão. Outro aqui que não precisa trocar correia dentada. Potência de 140 cavalos na gasolina, 143 no etanol. Torque de 19,9 kg de orçamento na gasolina, 20,3 no etanol. Sedã médio pesado, 1.372 kg. Ainda assim a relação de peso-potência fica em bons 9,6 kg por cavalo. É um carro de resposta bem satisfatória. Até porque aqui já começa a mudar um pouco a configuração do câmbio, já que é um CVT.
que simula 6 marchas, é o JF011E. É um câmbio que, se você colocar ali no D e não ficar se preocupando muito, ele vai tentar buscar sempre o menor giro do motor, buscar maior nível de eficiência, mas caso você queira uma tocada mais esportiva, só jogar a alavanca para o lado, ter a opção ali de mais e menos no câmbio para você fazer uma troca de marchas simuladas. Você pode aumentar ou reduzir a rotação do motor em determinados momentos, né? Então aquela correia do CVT ela vai para pontos pré-determinados ali, como se tivesse marchas físicas mesmo. E é uma solução até bem interessante para quem não gosta daquele comportamento mais raiz de um CVT, né? Acoplado ao motor por conversor de torque, então trocas de marcha também sempre suaves, sem trancos. Detalhe, esse câmbio aqui no Fluence ele já vem com trocador de calor. Todos os Fluence já tem. Então, aqui é mais difícil de passar por problemas de superaquecimento, mas isso não exclui a necessidade também de você trocar o óleo dessa transmissão. Esse CVT aqui exige uma troca até um pouco mais constante, nada tão frequente assim exageradamente, mas você tem que cuidar da troca do óleo desse câmbio, porque senão esse câmbio também pode superaquecer, mesmo com um trocador de calor. Então fica a dica, cuidando bem, não vai te dar maiores problemas. E o porta-malas desse carro tem ótimos 530 litros de capacidade, bem maior que o do Corolla, e ainda vem com banco traseiro rebatível bipartido. Os pneus são os 205/5517 nessa versão top de linha Privilege. E o consumo de combustível na cidade é de 6 km por litro com etanol, 9,1 com gasolina. Estrada 8,1 no etanol e 12 na gasolina, também condizente com o veículo 2.0 sedã de porte médio. Mas aqui um dos seus grandes pontos positivos também é a sua lista de equipamentos. De série, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, bancos em couro, chave presencial do tipo cartão, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Ainda tinha os opcionais de teto solar elétrico e faróis de xenon. Então aqui um carro que dá para pegar ele bem completinho, com itens bem interessantes, tratando de um 2012. E o sistema de som de série aqui nessa versão Privilege já contava com leitor de CD, USB, Bluetooth, volante multifuncional e uma tela de GPS que ficava na parte superior ali do painel, né, que você podia comandá-la por um controle remoto que vinha também nessa versão aí do Fluence, né? Ou seja, não é uma tela de central multimídia, touchscreen, nada disso. Você tem um controle remoto. É o que vinha para um carro 2012, né? Na época que ainda eram populares aqueles GPS, né, que a gente comprava para colocar no carro. Aqui uma solução interessante que já vinha de fábrica. Além disso, o Fluence, claro, vai entregar aqui um motor confiável, resistente, desenvolvido em parceria com a Nissan na época, com boa oferta de peças de reposição até hoje, preços na média, nada de exagerado para você manter um motor desse, bem semelhante para manter um Corolla, um Civic, um Jetta aí de mesmo ano modelo. Entrega um bom desempenho com consumo de combustível condizente com a proposta desse carro, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, assim como um nível de conforto a rodar bem próximo de um Corolla, boa lista de equipamentos, ainda mais nessa versão top de linha Privilege. É um carro que também entrega ainda uma certa estabilidade ao fazer curvas, eu diria que num patamar semelhante ao Toyota também. Porta-malas de excelente capacidade e aqui você tem uma melhor relação custo-benefício, como eu disse, um carro 2012, sedã médio, automático, na casa dos 40 mil reais. Mas fique ligado com alguns pontos, principalmente com infiltração de água que pode ocorrer no cofre do motor. Ela vem ali por aquela calha, né, que seria do dreno do para-brisa, em vez dessa água ir para o paralama, ela escorre para o meio ali e pinga justamente em cima do módulo da ABS, que se ficar acontecendo isso por um tempo, esse módulo vai enferrujar e vai dar problema. Então, um detalhe também para você verificar, tá olhando um Fluence para comprar? Abra ali o cofre do motor, confere como é que tá o módulo da ABS, se ele já não tá ali com corrosão. Se tiver, já fique ciente que provavelmente em breve esse módulo pode dar problema e você vai ter que gastar uma boa grana aí. Existem inclusive aí várias soluções para fazer uma vedação ali, tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando sobre isso, que você consegue resolver esse problema em definitivo. Vários donos de Fluence aí já ensinaram como que você faz para resolver esse problema.
Além disso, os primeiros Fluence também apresentavam estalos ali na coluna B, quando você passava por um quebra-mola, principalmente se passar um pouco de lado, quando a carroceria dava aquela torcida, podem ocorrer alguns estalos ali decorrentes de uma solda também mal feita na época que esse carro foi produzido. Dá para resolver, mas é um pouco mais chato. O acabamento desse carro, como eu disse, ele é bom. Painel, material macio ao toque, bancos confortáveis, só que nos forros de porta, principalmente ali naquele puxador da porta, a qualidade já destoa completamente. É um puxador ele que faz bastante ruído, bastante barulho quando você pega, aperta, puxa, então é algo que incomoda nesse carro. Além disso, vai ter peças de acabamento externas também mais caras, principalmente se vier com aqueles opcionais de faróis de xenon. Se você precisar trocar um reator, se queimar um reator ou queimar uma lâmpada dessa, prepara o bolso porque não vai ser nada barato. Consequentemente, o seguro também fica mais elevado. E, por essas outras razões, acaba sendo um carro de revenda mais difícil. É um carro que tem a tendência de cair mais de preço comparado com seus concorrentes. Não é à toa que hoje ele está bem mais barato, né? Mas para você que quer um SUV com um câmbio automático confiável, de porte médio, olha só, dá para pensar aqui num Kia Sportage EX 2.0, 16 válvulas, gasolina, tração dianteira, ano 2010. 38.872 é o seu valor de tabela. E aqui também com o mesmo motor e câmbio lá da Tucson, né? Um motor beta, duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por correia dentada e variador de fase para admissão. Aqui tem os mesmos números da Tucson, 142 cavalos de potência com 18,8 kgfm de torque. Porém, estamos falando de um SUV médio bem pesado, 1.635 kg, então a relação de peso-potência vai para 11,5 kg por cavalo. Não espere bom desempenho, excelentes respostas ao retomar velocidade aqui com esse carro. Vai ter um comportamento mais lento ali, que você vai ter que se antecipar mais para fazer uma ultrapassagem, para fazer uma retomada de velocidade, porque ele vem aqui também com o câmbio automático de 4 marchas convencional, é o F4A42, também amarra bastante o desempenho desse motor que já não tem uma potência tão boa assim para o peso de carroceria. Então um carro mais lento aí no final das contas. Mas tem um excelente porta-malas de 667 litros de capacidade, com banco traseiro rebatível, bipartido e reclinável. Então, um conforto a mais para quem vai no banco de trás. Pneus 215 6516 também são pneus caros, não vai ser de outra forma para essa categoria dos SUVs. E o consumo também vai ser elevado, 8,9 km por litro dentro da cidade, 10,2 na estrada. Aqui também eu digo que na cidade esse carro vai fazer seus 6 a 7 km por litro no máximo. E a lista de equipamentos de série dessa versão EX conta com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, controlador de velocidade, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis dianteiros de neblina. Além do CD Player também, já como item de série. O único opcional disponível aqui nessa versão eram os bancos de couro. Mas aqui com o mesmo conjunto mecânico confiável e resistente da Hyundai, né, lá do i30 e da Tucson. O câmbio é diferente do i30, como já mencionei, mas é um carro que vai se assemelhar bem mais com a Tucson. Inclusive, usa a mesma plataforma, só mudou a roupagem aqui para ter a identidade visual de um Kia. Mas conserva um excelente espaço interno para quem vai no banco de trás, assim com a qualidade do acabamento interno, confortável ao rodar. É um carro que tem aquela posição mais altinha de guiar para quem gosta dessa pegada. Excelente opção de compra, com certeza. E é claro, né, que como todo bom SUV, vai ter uma boa altura do solo para você não raspar nas lombadas. Mas, em detrimento disso, você vai ter um desempenho pior inclusive que da própria Tucson com o câmbio automático, falta computador de bordo, falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, algo que eu considero importante que tem em todos os carros. Consumo de combustível bem alto também você vai ter com esse carro. Rede de concessionárias é pequena, então dependendo da peça que você precisar de reposição, algumas peças você encontra mais facilmente em concessionária. Nesse carro aqui vai ter uma dificuldade maior. Já saiu de linha há um bom tempo. Se você encontrar a concessionária mais próxima, provavelmente vai estar um pouco mais longe, você vai ter que deslocar para uma distância maior. Além disso, seguro vai ser mais difícil de fazer para um veículo que já passou dos 10 anos aí de fabricação, geralmente é dessa forma. Em modalidades mais convencionais vai ficando ou mais difícil de fazer ou cada vez mais caro. E claro que passa por escassez de peças de acabamento, que também dificulta você encontrar um aplique plástico externo, interno, um botão ali de painel caso precise. Mas passando aqui para o
sétimo da lista, para você que quer uma outra opção de bom sedã de porte médio, automático, que não seja nem tão caro quanto um Corolla, mas também que não desvalorize tanto quanto um Fluence, dá para pensar no Volkswagen Bora 2.0 8 válvulas flex automático 2010. Tabela desse carro, 36.772. E esse veículo ficou em linha até 2011. Por que eu não coloquei aqui como exemplo no 2011? Porque a tabela desse carro dá um salto para R$42 mil aproximadamente. Então aqui, para você pegar um carro um ano mais novo, você vai desembolsar em torno de R$5 mil a mais. Não faz sentido na minha opinião. Procure um 2010, que vai ser idêntico ao 2011 em todos os aspectos e você vai pagar bem mais barato. E vem aqui com o motor EA113, bem confiável, bem conhecido aí da linha Volkswagen. Outro que eu já fiz um vídeo completo sobre o projeto dele, link na descrição para você conferir. Resumindo, o comando de válvula simples, o cabeçote sincronizado com correia dentada. Então, fique ligado para trocar essa correia dentada no prazo certo. Potência de 116 cavalos na gasolina, 120 no etanol. Torque de 17,7 kg forçamento na gasolina, 18,3 no etanol. Para um carro de 1.256 kg, a relação de peso-potência aqui já ficou em 10,5 kg por cavalo. Não é tão pesado, mas o motor não desenvolve tanta potência, né? Um 2.0 de 2 válvulas por cilindro. É de tecnologia um pouco mais antiga, mas em compensação ele entrega um maior torque já em baixas rotações. E isso casa muito bem com o câmbio que ele vem equipado, né, que é o Aisin TF60SN, ou mais conhecido como Tiptronic 09G. É um automático de 6 marchas com opção de trocas sequenciais, manuais na alavanca. É um câmbio que você consegue escolher mais fácil ali o giro ideal para ele trabalhar dependendo da velocidade. E é um dos câmbios também mais confiáveis que temos hoje no nosso mercado quando se fala de transmissões automáticas. Não é à toa que ele vem até hoje nos veículos 0 km da montadora. Claro, passou por várias atualizações, várias melhorias de software, de gerenciamento, atualizações mecânicas também, mas basicamente o mesmo TF60SN. Acoplado ao motor por conversor de torque, o que também garante trocas de marcha sempre suaves e sem trancos. Porta-malas 455 litros de capacidade, ok para a categoria, e vem com o banco traseiro rebatível de série e com o diferencial da tampa traseira ter abertura por sistema pantográfico. Então, mesmo você lotando o porta-malas no limite máximo, ao baixar a tampa, você não corre o risco de danificar nada, o que é bem legal. Pneus 205 5516, medidas bem convencionais, as mesmas lá do Focus. E o consumo na cidade, 6,9 km por litro com etanol, 9 com gasolina. Estrada 9,4 no etanol, 13 na gasolina. É um câmbio que também não amarra muito o desempenho desse motor, que já é meio limitado para o peso de carroceria. Então você ainda consegue médias razoáveis de consumo. E nessa versão com câmbio automático, ele já vem equipado de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas, alarme, retrovisores elétricos com função tilt-down quando você engata a marcha ré. Ele baixa o espelho do lado direito de forma automática para você visualizar melhor a guia, além de rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, aletas de mudança de marcha atrás do volante, duplo airbag frontal, freios ABS e faróis dianteiros de neblina. O único opcional disponível aqui para esse Bora era o teto solar elétrico, porque ele também já vem de série com sistema de som com leitor de CD e entrada USB. Pontos positivos: mecânica confiável, resistente a esse motor 2.0 que dos 2.0 do mercado dessa época era um dos mais baratos de manter. Isso porque ele vem naquela configuração mecânica mais simples, como eu falei, 2 válvulas por cilindro, nada de variador de fase, é um motor mais simples mecanicamente falando, sem relatos de problemas crônicos. Câmbio da mesma forma, bem confiável, bem resistente. Suspensão bem equilibrada entre conforto e estabilidade. Um carro mais justinho com relação à suspensão, que não passa aquela batida tão seca, mas ao mesmo tempo é um carro confiável em curvas de alta velocidade, tem uma boa rigidez torcional de carroceria. E isso é ótimo para também proporcionar um bom nível de prazer ao guiar. Espaço interno para quem vai no banco traseiro, muito bom para a categoria, assim como a qualidade do acabamento interno, painel, forros de porta, bancos. Claro que esse acabamento interno ainda pode fazer alguns ruídos com o passar do tempo, é normal, mas em revestimento e qualidade dos revestimentos, das texturas dos materiais utilizados ali, até que é muito bom. Além disso, tem uma boa lista de equipamentos nessa versão com câmbio automático, boa altura do solo, não raspa o fundo com facilidade e entrega uma boa relação custo-benefício, né, frente a um Corolla, um Civic
e esse carro que está muito mais barato, entregando até alguns mimos a mais. Mas passa por escassez de peças de acabamento, já saiu de linha há um bom tempo, inclusive vinha importado do México, além de não ser um carro que vendeu tanto na época, né? Então peças de reposição hoje já está um pouco mais complicado de encontrar, consequentemente o seguro fica mais difícil de fazer também, e é claro que ele não vai ter uma revenda tão boa quanto um Corolla, quanto um Civic, mas em compensação você pega esse carro também bem mais novo, pelo mesmo preço, o que pode valer muito a pena. A chance de você pegar um carro desse menos rodado do que um Corolla e o Civic na mesma faixa de preço também é maior. Passando para o oitavo da lista, para você que quer um carro ainda mais novo, dá para ter um carro mais novo que um Fluence, por exemplo? Dá sim, com câmbio automático. Citroën C4 Lounge Tendance 2.0 16 válvulas flex automático 2014. Tabela 42.866. Tá, eu sei que eu passei dos 40 mil aqui, mas pensa comigo, você vai pegar um carro 2 anos mais novo ainda do que o próprio Fluence, colocando aí talvez uns 3, 4 mil reais a mais. Mas vale muito a pena também do ponto de vista da entrega de equipamentos, do custo-benefício de você pegar um carro talvez menos rodado. É um carro que não rodou tanto em Uber, não foi tão procurado assim para Uber. É aquele carro que talvez você vai encontrar mais exemplares com baixa quilometragem. Claro que tem que fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio, mas pode ser uma boa opção de custo-benefício para você que quer pegar o mais novo possível, pagando menos. E aqui vem com o motor EW10A, bem conhecido aí da linha Citroën e Peugeot, é um motor confiável desse 2.0 aí, com duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por correia dentada e variador de fase para admissão. Então aqui, cuidado, tem que trocar a correia dentada também desse motor periodicamente. Mas entrega excelentes números, 143 cavalos de potência na gasolina, 151 no etanol e um torque de 20,2 kgfm na gasolina, 21,7 no etanol para um carro de 1.489 kg, pesado. Relação de peso-potência da fica em 9,9 kg por cavalo, não vai ser um carro lento, ele vai ter uma resposta legal. E isso porque ele também vem com um câmbio automático de 6 marchas, que é o Aisin TF70 SC, acoplado ao motor conversor de torque, trocas suaves, mas tem mais marchas para tentar buscar o melhor giro ali para todas as situações. Então é um câmbio que também ali na terceira, quarta marcha ele vai ser mais reduzido, vai dar mais agilidade quando você precisar de uma retomada rápida, precisar fazer uma ultrapassagem, então não vai negar fogo aí com certeza. O detalhe desse câmbio aqui para você ficar ligado é com relação o líquido de arrefecimento do motor. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Só que esse câmbio ele tem um trocador de calor que para refrigerar o óleo de transmissão ele usa o líquido de arrefecimento do motor. Então os dois fluidos eles passam ali separados apenas por uma fina parede ali do trocador de calor. Quando tá tudo funcionando beleza, não tem problema, só que você tem que ter cuidado para sempre usar o líquido de arrefecimento da forma correta, usar o aditivo, trocar no prazo correto, fazer a substituição completa, porque se você começar a colocar água de torneira lá no arrefecimento do motor, essa água com minerais ela vai causar corrosão nessas paredes do trocador de calor, vai furar, vai misturar com o fluido lá da transmissão e vai fazer aquela baguncinha e vai ficar caro de resolver. Então fique ligado nesse detalhe. Mas, mecanicamente falando, é um câmbio bem confiável sim. Porta-malas 450 litros de capacidade, na média para a categoria, menor um pouco que o Corolla de mesmo ano modelo, e vem com banco traseiro rebate bipartido. Pneus 225/4517, aqui mesma coisa que eu falei lá no i30, né? Prepare o bolso. Consumo na cidade 5,7 km por litro com etanol, 8,3 com gasolina. Estrada 7,9 no etanol, 11,2 na gasolina. Vai ser um pouco mais beberrão também, infelizmente. Mas já vem de série nessa versão Tendance intermediária, com direção eletrohidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. Então um carro bem completinho. E ainda vinha com sistema de som de série com leitor de CD, USB, Bluetooth e volante multifuncional. Ainda não tinha uma central multimídia aqui, o que é um ponto negativo se tratando de um veículo 2014, mas tem um ótimo nível de tecnologia embarcada com certeza, eu diria mesmo nível de um Fluence aí de mesmo ano modelo. E com o motor confiável, resistente, assim como o câmbio, freios,
Aqui, só a suspensão desse carro que costuma sofrer um pouco mais com as nossas ruas e estradas não tão bem pavimentadas. Costuma estourar mais rápido ali um coxinho do amortecedor, uma bucha de bandeja. Então, algo para você ter em mente. Além disso, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, assim como a qualidade do acabamento interno, dos revestimentos ali, todos de excelente qualidade. Ótima lista de equipamentos focada em tecnologia embarcada, bom nível de conforto ao rodar. Por essas outras razões, eu diria que aqui é o melhor custo-benefício que você vai ver nessa lista, com certeza. Mas, outro co-step de uso temporário, consumo de combustível mais elevado, peças de acabamento também externas mais caras, seguro mais elevado, falta marcador de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, o que é praticamente imperdoável para um carro dessa categoria, desse ano modelo, e por essas outras razões é um carro mais desvalorizado, de revenda mais difícil. É bom porque você consegue pegar ele bem mais barato, mas quando for revender também tenha paciência e provavelmente você vai ter uma desvalorização maior do que se tivesse pegado um Corolla, um Civic. Mas claro que você tem que colocar tudo na balança também. Não daria para pegar um Civic 2014 nos 40 mil reais em câmbio automático, né? É impossível, né? Então é algo para você pensar qual seria a melhor solução para você. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade. Aqui agora é para você que quer uma barcona, um veículo de ótimo desempenho, excelente espaço interno, motorzão V6. Olha só, dá para procurar aí um Hyundai Azira GLS 3.3, 24 válvulas, é um V6 gasolina e câmbio automático, ano 2010. Tabela R$ 39.458. Aqui, o motor em questão é o G6DB, ou mais conhecido como Lambda. É um duplo comando de válvulas nos cabeçotes sincronizados por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão, entregando ótimos 245 cavalos de potência com 31 kgfm de torque. Para uma barcona pesada de 1.640 kg, ainda assim, a relação de peso-potência fica em ótimos 6,7 quilos por cavalo. Um carro de resposta muito rápida ao acelerar, ao retomar velocidade, com certeza. E o câmbio automático aqui é de 5 velocidades, é o F5A51. Bem confiável, bem resistente, desde que tenha sido bem cuidado, passado pelas trocas de óleo preventivas como manda o manual do proprietário. Acoplado ao motor também por conversor de torque, trocas de marcha sempre suaves e sem trancos. O porta-malas tem bons 469 litros de capacidade, conta com o banco traseiro rebatível bipartido e a abertura dessa tampa, ela é por aquele sistema mais tradicional, né, de pescoço de ganso, tradicionalmente conhecido aí, mas ele tem um compartimento separado para ele. Quando você baixa a tampa, ainda assim você não vai correr o risco de danificar nenhuma bagagem, o que também é ótimo. Pneus 2355517. Prepare o cartão de crédito aí para trocar pneus desse carro também. Consumo na cidade 7,1 km por litro, na estrada 10,8, médias até aceitáveis e condizentes com a realidade de um veículo desse aí de motor V6, câmbio automático, mais de 1.600 kg de peso. Mas aqui você ganha uma excelente lista de equipamentos também. De série vem com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o banco traseiro, computador de bordo, bancos em couro, sendo que o banco do motorista ainda tem ajustes elétricos, controlador de velocidade, faróis limpadores de acionamento automático, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E ainda era possível equipar esse carro com os opcionais de teto solar elétrico, além de memória para os ajustes elétricos do banco do motorista e faróis de xenon. E o sistema de som desse carro de série já era um sistema premium assinado pela Infiniti, contando com leitor de CD USB e volante multifuncional. E a qualidade sonora aqui também bem superior a vários outros concorrentes de época, que também entrega aqui uma excelente robustez, confiabilidade mecânica. Entenda, robustez mecânica não quer dizer que é um carro barato de manter. Aqui é um carro de peças mais caras. É lógico, motor V6, não dá para esperar uma manutenção de um Corolla, de uma Fielder, de um Bora. Aqui você já vai ter que ter um pouco mais de bala na agulha. Mas ainda assim, é um carro que entrega um excelente desempenho, com um câmbio automático também bem confiável, se bem cuidado. Ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, o mínimo que se espera de um veículo sedã de porte grande, com também excelente qualidade do acabamento interno, revestimentos de painel, forros de porta-bancos, vem com a persiana traseira também que dá uma quebrada naquela luz do sol, né? Só que
Tem bons revestimentos, mas os mecanismos de alguns acabamentos internos ali deixam um pouco a desejar. Sendo assim, é muito comum de quebrar o mecanismo de acionamento ali daqueles porta-copos do console central e o mecanismo da persiana da cortina traseira também costuma quebrar com facilidade. E achar peça para esses sistemas específicos aí não é tarefa muito fácil. Mas é um carro que conta com um bom isolamento acústico, ótima lista de equipamentos, por essas outras razões, também boa relação custo-benefício. Olha só, um sedã de porte grande V6, ano 2010, no preço de um Corolla 2006. Qual você compraria? Fala para mim com sinceridade, comente aqui abaixo pra gente. Mas é claro que você vai ter alguns pontos de atenção para ficar ligado aqui, né? Como eu disse, manutenção cara, consumo de combustível elevado, pneus caros, seguro se você conseguir fazer aqui para um Azira também não vai ser nada barato. É um carro grande que exige maior espaço para manobras, exige uma vaga maior para estacionar, algo para ficar ligado também. Consequentemente, é um carro que vai ter uma revenda mais difícil. É só quem gosta dessa pegada de uma barcona, de um sedã grande, que vai procurar um carro desse para comprar. Então vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser passar para frente. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. Ficou faltando algum outro carro interessante nessa faixa dos 40 mil com câmbio automático que eu não trouxe nesse vídeo? Comente também aqui pra gente. Se tiver várias sugestões nesse sentido, posso trazer inclusive uma parte 2 falando de mais opções interessantes. E para você que gostou desse tipo de vídeo, quer ver mais sugestões ainda, vou deixar aqui, olha, aquela playlist com vários vídeos nesse mesmo formato para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te espero lá!